tudo que ele representa como inimigo. Ok, eu entendo que o Bolsonaro é uma figura que é facilmente desprezível, entendeu? Mas o quanto ele é realmente a causa do mal completo? Porque, pô, não dá pra gente negar que o Bolsonaro é um novo fato na nossa vida. Tipo, até pouco tempo atrás ninguém sabia quem que era esse cara. Ele é um novo fato de velhas ideias. Mas, ok, mas de onde vem essas velhas ideias e como a gente chega... Porque só tirar o Bolsonaro não vai, infelizmente, por mais que eu gostaria, solucionar o problema enraizado do nosso país. Como que a gente chega nessa solução? Tipo, quem que, por exemplo, o Lula, ele é essa solução? Porque, infelizmente, eu não enxergo. Não porque, cara, muitos defeitos o Lula tem e tal. Mas um fato que a gente não pode negar é que ele é uma figura polarizante, assim como o Bolsonaro, entendeu? Será que o Brasil não tá meio que cansado dessa parada? Vocês enxergam, por exemplo, o Ciro Gomes como uma possível terceira via? O que vocês acham da terceira via? Deixa eu te falar, Monark. Pessoal, essa história da polarização, quer dizer, o Brasil é polarizado há 500 anos, velho. O Brasil você não tem como poder esperar que uma sociedade que tem o nível de desigualdade que a gente tem, que tem o abismo que a gente tem, vai ter uma política igual a da Dinamarca, da Suécia, da Noruega. Não vai ter. Seria uma utopia. Não vai ter. Então, o problema não é exatamente a polarização. O problema é quando a polarização se desdobra em intolerância, em ódio, em incapacidade de escuta. É quando você trata o teu adversário como se fosse o inimigo. Não acontece? Mas, bicho, é muito diferente. Você querer colocar... Eu não concordo que é muito diferente. Eu vou te dizer qual é a minha opinião. Você querer colocar o Lula e o Bolsonaro como duas faces da mesma moeda... Será que não é? Cara, o Lula governou o Brasil 8 anos. Uhum. O Lula tentou dar golpe. O Lula falou em AI-5. O Lula falou em fechar o Congresso. Mas o Lula falou em fechar o Supremo. Dele. Não, tudo bem, cara. Você pode. Tipo, você pode encontrar. A moeda não vai ter os mesmos valores dos dois lados. Mas deixa eu te falar uma coisa, cara. Um campo é a democracia. É você poder conviver com o diferente, tolerar o diferente. Outro campo é você querer aniquilar o diferente. Claro. Não dá pra você colocar isso no sinal de igualdade. Mas é que eu não consigo pôr o sinal de igualdade no campo da democracia, tá ligado? Como não, cara? O cara governou, o cara perdeu 4 eleições. Mas é que às vezes eles falam umas merda, igual o Bolsonaro. Cara, tipo, ele falou que o ditador não sei o quê, comparou com a Merkel. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mas é foda isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Claro. O cara perdeu 4 eleições. E ele foi pra casa lamber a ferida. Mas será que ele não tentou dar golpe. Assim como o Bolsonaro, ele não tentou dar golpe. É porque o Bolsonaro, ele é burro. Vamos concordar nisso. Então, as estratégias burro deles... ele não é. Se ele fosse burro, ele não seria presidente da República se ele fosse burro. Não. Ele é esperto. Mas ele não é inteligente, no sentido que, pô, ele não tem um conhecimento abrangente de mundo, ele não entende o que está acontecendo, ele não tem um pensamento abstrato, complexo. Mas ele tem gente no entorno dele mas que as tem. pessoas só querem lamber o saco dele. Senão ele não teria ganho a presidência da República. O saco desse filho da puta. Tudo bem, bicho. Puxa saco tem em todo lado. Mas onde eu quero chegar? Tá? Pessoal, o governo do Lula teve virtudes e teve erros. Teve. Né? Eu acho que você... Eu defendo que o meu companheiro de partido, o David, esteve aqui junto com, com o Glenn, o Glenn na segunda-feira, colocou a posição dele. O PSOL, partido que eu faço parte com orgulho, tem pluralidade, tem diversidade. Mas ele fez críticas ao PSOL. Eu sei. É disso que eu vou falar. O PSOL tem pluralidade e tem diversidade. Né? E é assim que deve ser. Um partido tem que ter várias opiniões, não pode ser pensamento único. Né? A minha posição é que nós temos que trabalhar o máximo possível, fazer o que for possível e impossível para o ano que vem acabar com esse pesadelo chamado Bolsonaro. Se você olhar, você pode ter a vontade que for, terceira via, quarta via, quinta via, mas se você olhar, hoje, quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Qualquer pesquisa, em qualquer análise sociológica que você faça... Posso as pesquisas atualmente? Pode fazer a crítica que for. É que, tipo, as pesquisas atualmente, elas são fotografias de um cenário que não vai acontecer. Tipo, por exemplo, você mede o apoio do Lula agora, você está medindo o apoio ao Lula que não esperou as campanhas iniciarem e, por exemplo, a população não está realmente pensando em eleição agora.
Entendeu? Então, você tirar uma foto do pensamento da população nesse momento, eu acredito que não realmente é fidedigno ao pensamento que ela vai ter daqui 8 anos. Pode ser. 8 meses, 1 ano. Monark, mas isso é um achismo que você pode Não ter, sei eu se é posso ser, eu posso ter, achismo. qualquer um pode ter. O que nós temos de concreto é a opinião da população, inclusive de gente que votou no Bolsonaro, se desiludiu e hoje quer mudar. Hoje, Bolsonaro é um fracasso como governo? hoje, Assino em todas as... hoje, quem tem melhores condições de derrotar o Bolsonaro é o Lula. Eu tenho diferenças em relação ao Lula, em relação ao PT, por isso que eu sou do PSOL e não do PT. Eu acho que o Lula teve acertos no seu governo, fez políticas sociais, fez importantes políticas públicas, permitiu a entrada dos mais pobres nas universidades, Claro. né? Tirou milhões de pessoas da miséria, da fome, da linha de pobreza, isso é importante. E teve erros, teve limites. Alguns a gente já falou aqui. Não pautou uma reforma política, e aí manteve a mesma lógica viciada, perversa de governabilidade, com o centrão, com os mesmos partidos e tudo mais. Não legalizou a maconha, desculpa. Não pautou uma reforma tributária, que foi o debate que a gente fez aqui, para fazer com que essa distorção de que os mais pobres e a classe média pagam mais do que os bilionários de imposto fosse revertida. Deu incentivos fiscais para grandes empresas. A Dilma, 300 bilhões de reais. Tudo isso. 300 Que estão bilhões de todos reais. cara. mantidos. Foram mantidos pelo Temer e foram mantidos pelo Bolsonaro. Mas, assim, Claro, nós temos porque são todos as os bosta. críticas, né, são necessárias, são importantes. Você construir uma unidade, uma aliança, não significa dizer amém para quem você está. Agora, hoje, olhando o Brasil do jeito que está, devastado, destruído, eu acho que a melhor condição que a gente tem para derrotar o Bolsonaro hoje é o Lula. Mas será que não... Será que... É porque o Lula, pra mim, parece uma volta ao passado. Porra, me dá esse passado de volta, papai. Mas você... Me deixa meus mano construir empresa de novo. Mas O quanto- mano brasileiro poder o gerar quanto emprego isso- para 10, o 15 quanto essa sua pessoas. percepção é do Lula e quanto é do contexto do Brasil, que é muito maior que o Lula. É muito maior Mas que o é o Lula. Brasil que o o Lula país trouxe, é muito né, maior irmão? que qualquer político, que qualquer nome, que Claro, qualquer com liderança. certeza. Cara, mas o brasileiro Monark, que construiu o crescimento econômico. Eu não consigo atribuir Monark, isso ao Monark, Lula. espera um pouquinho. Aí, de repente, o brasileiro desistiu de construir o crescimento econômico na época do Bolsonaro? Mas e o contexto global não existe? Não, Ele não afeta? óbvio que existe. Você tem razão quando você vai lá e diz, olha, num determinado momento o preço da commodity está lá em cima, tem melhores condições. Agora, você não tem razão quando você ignora o papel do governo e dos governantes para produzir crescimento econômico e para mudar a realidade. O papel do governo Bolsonaro Eu não- no Brasil eu não digo foi que de eu destruição e não de construção. O papel do governo Lula Na vida das- foi outro. Na vida das pessoas. Pergunta, o que vocês acharam dos R$600 que eles distribuíram na hora da pandemia? Os R$600. Primeiro, vamos colocar as coisas como elas são. Primeiro, a proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes era 200 e não 600. Foi para 600. Todo mundo sabe disso, é Sim, público e eu notório, concordo. certo? Foi para 600 por conta da pressão da oposição dentro do Congresso Nacional. Esse é um ponto. R$600 foi importantíssimo. Apesar de não ter sido a ideia do Bolsonaro, a obra do Bolsonaro, foi importantíssimo ter o auxílio emergencial e salvou gente da fome, da miséria extrema durante a pandemia. Mas agora, você o admite Bolsonaro... que, apesar dele ser um merda, nesse sentido, foi legal. Cara, mas não foi uma... Vamos dizer assim, não era a opção dele, não era o que ele queria. Ele foi coagido pelo Congresso Nacional a fazer isso. Mas quem ele poderia aprovou o ter Congresso. negado. Tá, Tipo, então vamos- eu entendo. O Bolsonaro... Cara, eu não tô defendendo o Bolsonaro, mas eu também não posso considerar ele um cara que só errou, porque teve esse auxílio, Mas, ele Monark, poderia ter impedido... ó, Não, Eu não vou podia falar, ter não impedido, podia- Monark. ó. Não podia ter impedido, porque se ele vetasse, o Congresso podia derrubar o Mas não foi ele veto. que propôs o de 200? Na minha visão, ele fez Propôs sob a tanta. pressão, o Congresso podia aprovar. Na minha visão, ele fez tanta merda que chegou um momento que os caras falaram: peraí, interdita e põe alguma coisa pro povo, velho. Tá ligado? Porque esse cara tá doido, velho. Se ele tivesse criado alternativas junto com o governo de São Paulo, junto com a prefeitura, bababá, independente de cada um com os seus poderes, mas se ele tivesse criado alternativas paliativas ali pro problema, que é o que um governador, um presidente, um prefeito tem que fazer, porra, não é gestar para a população? Então, falando, vai vir uma pandemia. O que nós vamos fazer? Puta, as pessoas vão ficar um ano em casa, velho. Será que vão ficar? Não, não vão. Vão trabalhar sem máscara, vão se contaminar, vão morrer. Não, não. Elas vão ficar um ano em casa. Então, vamos
fazer algo para elas poderem ficar em casa. Esse é o poder da gestão do poder. Né? Tem outra, e não foi cara. feito. Aí o cara tem que fazer o quê? Dar o dinheiro para poder... Não quer dizer que ele é bom porque ele deu dinheiro. Ele gerou demanda. Fez. Só uma outra coisa. E É que, tipo, essa política foi acertada, na minha opinião. Ele acertou de ter implementado. Monark, ele cortou o auxílio emergencial quando o Brasil estava entrando no pior momento da pandemia, que foi no início desse ano. Aí é um cara. erro. Ele cortou 400 mil pessoas do Cara, LOAS. sabe qual que é a Ele verdade? cortou 400 mil pessoas numa conta. Ele fez uma conta para baixo, Monark, que ele fez assim, ó. Na mesma casa, 2 pessoas aposentadas não podem morar. Frup, tirou 35 mil pessoas na primeira semana. Então, assim, numa conta, o Estado, ele assassina, mano, as pessoas. Porque o cara tá lá, paralítico numa cama, ele mora com a avó é aposentada. O Estado hoje do Brasil é assim. O Brasil hoje, ele fala, 2 aposentadorias no mesmo lugar não pode. Então, no mesmo barraco, uma pessoa paralítica O que não faz e uma sentido pessoa nenhum. aposentada não pode morar, Igor. Porque Tá a ligado? É aposentadoria isso já que ele paga construiu, mal. mano. Então, a lógica de quem se aposenta é se unir. Não, Portanto, E sabe é o que- morar na e mesma sabe casa. O que produziu Ele isso, pune Monark? quem O que se- produziu isso foi a reforma da Previdência, aprovada Essa no reforma governo foi uma Bolsonaro. merda. O Bolsonaro só aprova coisa merda. Ele aprova um monte de coisa merda. Você quer que eu defenda o Bolsonaro? Eu não consigo. Porque ele é um merda. Mas a questão não Posso ir embora. Acabou o programa. Obrigado. Resolveu? Resolveu. Cara, o Bolsonaro é o cara que todo político hábil queria ter a oportunidade que ele teve. Sim. Ele tinha a população com ele. Sim. Ele tinha um Estado que... Ele vendeu uma imagem que ele não executava, que ele não era aquilo. Ele conseguiu ludibriar por uma mídia, que é o WhatsApp, que não era uma mídia fácil de manipular. Ele manipulou, ele conseguiu vender a ilusão, as pessoas compraram, só que ele não é isso. Ele é o grande fake news do Brasil. Mas ele é a tem outra grande vez, mentira. tem outra vez. Você falou de terceira via. Eu vejo muita gente que fala de terceira via, que na prática, Monark, que é a mesma política do Bolsonaro, só que com alguém mais engravatado, Não. alguém que saiba comer de garfo e faca, alguém que seja um pouquinho mais civilizado, alguém que não fale tanta groselha, que não constranja tanto. A verdade é essa, cara. É Você vê um debate em torno de terceira via, não estou dizendo generalizado, não. Claro, porque Mas assim, você vê um debate em torno de terceira via que fala, porra, essa política do Guedes, do Bolsonaro, tá boa. A política que levou 19 milhões pra fome no Brasil. Tá boa. Mas o Bolsonaro fala muita merda. É muito rude. Muito rude. Aí quer um Bolsonaro recalchutado, limpinho. Você acha que esse é o Sérgio Não Moro? vira. O Sérgio Moro é um Bolsonaro que sabe comer de garfo e faca. Que a Mas você mídia sabia tá que a vendendo direita agora. tá chamando o Sérgio Moro de esquerdista. Não. Mas, Mas aí, bicho, o alucinado. Moro... Eu Que vi, ele é eu vi- contra eu vi as bo- eu vi armas, que ele é a bolsonarista. favor do Pera um direito pouquinho. do Eu vi aborto. bolsonarista chamando Dória de comunista. Aí eu falei, porra, aí eu me aposento. Se o Dória entrou no meu time, bicho, aí fudeu, vambora. Ó, eu vou falar pra você, o Moro tá sendo vendido tão lindamente na mídia que dá até nojo, velho. Você abre de manhã, os caras tá falando do Moro, o Moro aprendeu a falar, e o Moro é a terceira via, e o Moro... Então tá sendo vendido isso, já tá em execução esse plano, tá ligado? Pra fazer o isso Moro mesmo. ser o grande Mas vou candidato. confessar um negócio pra vocês. Eu prefiro que a eleição seja Ciro versus Moro do que Bolsonaro versus Não, Lula. Ciro, desculpa, irmão, Pode Ciro ser você o que for, esquece. mas não vai ser. Você cara. esquece? Você esquece Ciro Gomes. Mas, porra, se Esquece, você Ciro esqueceu Gomes. o Ciro Gomes... Se você tem um pé na você realidade acaba com hoje... qualquer viabilidade Ó, fora da esquerda, fora o Lula. Sem cannabis, esquece Ciro Gomes. Se você fumar cannabis, Porque- você pode pôr. porque, tipo, eu te falar. eu não votaria no Ciro Ele, Gomes. ele, Eu não ele sou deu um eleitor tiro do na Ciro cabeça Gomes. dele. Mas já, qual mano. é do Ciro Deixa eu Gomes? te Por falar que uma coisa. vocês não Não, gostam o do Ciro cara? é um cara progressista. Só que o Ciro cometeu um erro. Na minha opinião. Vou dizer aqui a minha opinião, não sei qual que é do Ferrez. Até respeito o Ciro e tal. Só que ele cometeu um erro brutal, cara. Que foi o erro justamente de, por um cálculo eleitoral, igualar Lula e Bolsonaro. Então ele dá uma porrada no Lula, xinga, blá, blá, e depois xinga o Bolsonaro. Por quê? Porque o que o Ciro quer? Disputar um eleitorado de classe média que já desembarcou do Bolsonaro, mas que é antipetista. Mas não é inteligente isso? Não, não está funcionando, né? Olha as Eu pesquisas. não faço ideia. Mas, enfim, Mas, mano, as o- pesquisas mas hoje o- não apontam a Mas realidade. o cálculo eleitoral, menos, o Ferrez, mais cálculo ou menos, eleitoral mais do ou menos. Ciro, eu acho que não reflete o grande desafio que o Brasil tem hoje. Eu respeito o Ciro, tenho relação com ele e tal, mas eu acho que o grande desafio que o Brasil tem hoje, bicho, é virar a página desse pesadelo chamado Bolsonaro.
Ponto. Mas, pô, eu votaria Ponto, cara. no Ciro versus o Bolsonaro, mas eu não votaria no... Se fosse Bolsonaro versus Lula, eu absteria. Ó, eu vou falar pra você uma Eu verdade. absteria. Eu falei assim, mano, Vou falar o pra mundo você uma tá verdade. louco, ele tá me impondo opções malucas e eu não vou escolher quem vai pôr no meu cu. Sabe o que falta? Ah. Além de você sentar com o Boulos aqui, falta você sentar com o Lula. Pô, Lula, vem aí. Então, eu a hora que adoraria você esse sentar cara. com o Lula, você vai falar assim, Ferrez, o Lula me levou pra casa, fumou minha maconha, tomou minha mulher e foi embora. Tá ligado? O Lula é foda, velho. O Lula é foda. O Lula foi no Campo Limpo, chamou nós, os militantes, só cara de quebradinha, sem mídia, sem nada, 20 cara, uma semana antes dele ser preso. Ele chamou nós e falou, mano, eu quero encontrar com vocês, só pra nós trocar uma ideia. Mas E você aí, acha que isso não é uma habilidade política fenomenal? deixa eu terminar. Não, era só 20 cara. Era 20 cara. 20, Mas o Lula entende. 5 que mina, 20 15 cara. Mas o Lula entende. Não, o poder não. dos 20 Deixa eu te cara. falar. Desculpa. Aí um cara tava embigodando o Lula. Negão 1,98 m. Pá, Lula, você não é tudo isso não. Pá, você é isso e aquilo. E aí o Lula falou assim, vem cá, mano. O cara falou tudo que ele tinha que falar. Ele destruiu, mano. Aí o Lula falou, vem cá, mano. Aí ele pegou na cabeça do cara, lá no Campo Limpo, no lugarzinho ali, nosso, mano. Tá ligado? Nós não tinha nem cadeira pra sentar direito. Ele catou a cabeça do cara e falou assim, vem comigo, caralho. E aí o cara voltou pro lugar dele, meu. É a mesma força que eu vejo hoje no Guilherme Boulos, quando eu vou na Zona Leste, e ele tá dentro do acampamento, que tá pôster da Carolina de Jesus, pôster do Marighella, e ele tá lá, mano, falando, ô, você tomou sua água, cara? Toma sua água antes de ir lá falar. Lá não tem água, não. É a mesma força. Você entendeu? Do povo tá com ele lá, falando, mano, ele vai lá falar, é o Boulos que vai falar. Então, é a mesma a força é só uma, a sinergia e o contato com a população nasce de 100 anos um cara desse, velho. E ele é esse cara. O Gilberto Gil, uma vez, o Lula falou, vem pra Brasília, mandou nós pra Brasília. Pagou um avião, nós fomos pra Brasília. Chegamos lá, o Gilberto Gil falou 1h30, mano. Adoro o Gilberto Gil, viado. Mas 1h30 ele falando de política e pá, de cultura. Eu amo cultura, mas não aguentava mais, mano. Eu tava assim, nossa, que porra que ele tá falando, velho? E aí o Lula chegou e falou assim, caralho, Gilberto Gil, tô com a fome da porra, mano. Vamos comer alguma coisa, depois nós continuamos a falar. E aí, dali em diante, ele falou de política. E aí, 10 minutos que o Lula falou, falei, caralho, eu vim aqui pra ouvir esses 10 minutos, mano. Você entendeu? É muito conexão, irmão. É muita será que isso sincronicidade. não é- E, ó, quando a pesquisa aponta, aí, não, sem o Lula, sem tal, o Moro tem chance. Ah, irmão, pelo amor de Deus, mano. Vai pra lá. A hora que os caras proibiu ele de falar, mano, na campanha passada. Não podia falar o nome dele, não podia pôr ele na cédula, não podia pôr ele na propaganda, do Não, flyer. e tem uma elite política que tem medo Porra, do Lula. ele é foda. Isso E, é ó, fato. só o Por que único... que você acha que eles têm medo do Lula? Porque ele sabe que ele é um puta político fenomenal. Não, e ele fala que o com povo quer... capacidade O povo sabe que é verdade. De carisma Não, impressionante. mas se for isso, tem outros também. Agora eu vou te falar. Não tem outros. É aquela coisa. Tem caras que nascem de 100 em 100 anos com uma habilidade extraordinária de cativar. Mas não é O só Lula isso, é esse cara. cara. Não é só isso. Não é só isso, não é Sabe só por isso, quê? não é só isso. Você já viu o filme chamado Que Horas Ela Volta? Não. Assista, mano. Mas sobre o que ele fala? Esse filme é a história de uma empregada doméstica que trabalha na casa da patroa e que praticamente criou o filho da patroa, porque tem essa relação. A no Regina Brasil. Casé, né? É a Regina Casé que faz. E o Lourenço Mutarelli. E aí vem a filha dela, a Jéssica, que morava fora, de repente vem, né? E fala, mãe, você está sendo humilhada aqui, você está sendo oprimida e tal. Já vem contra a cabeça, uma juventude negra. E a filha dela passa na faculdade e o menino, filho da patroa, não passa na faculdade. E aí é quando se reverbera muita coisa do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Que é uma classe média alta ou uma elite que não aceita ter pobre e negro do banco do lado do filho dele na universidade, do banco do lado do avião dele no aeroporto, porque pobre tem que estar na rodoviária, né? Cara, tem uma coisa escravocrata no Brasil que persiste, de casa grande, de um pensamento autoritário, elitista, que é a do quarto de empregada. Você sabia que uma parte da elite brasileira foi para Portugal, foi morar lá, e teve um conflito
Porque pressionaram as construtoras de Portugal a fazer quarto de empregada, que foi uma coisa que nunca existiu. É uma elite que faz rampa anti-mendigo e pedregulho debaixo de viaduto Eu acho muito perverso essa para as porra. pessoas não poderem dormir. Ah, É uma elite que faz lixeira anticatador em bairro rico, né? Que é aquela lixeira fechada com cadeado, né? Para que o catador, com a sua carrocinha, não circule no bairro dela. o que é bom pra gente, né? Se o cara circula. Porque ele É bom para a recicla. sociedade. Agora, Sim. independente disso, cara, nós temos uma elite no Brasil muito atrasada. Sim, concordo. E, de algum modo, o governo do Lula, com todos os defeitos e todos os problemas que teve, construiu um mínimo de ascensão social para os mais pobres que essa classe média alta e essa elite não suportou. Não suportou. É por isso, não só porque ele fala bem, porque ele cativa, que uma parte da elite brasileira quis silenciar e não falou, mano. A realidade é essa, cara. Eu concordo e eu discordo de certa forma. No sentido que eu entendo o que... Pô, todo político ele tem os seus feitos, né? E é inegável que o Lula teve os seus feitos. Ele é um político muito mais hábil que o Bolsonaro, na minha opinião. Entendeu? Ele tem uma consciência de mundo que é vastamente superior, na minha opinião, do que o Bolsonaro. Mas é foda porque todo presidente ele tá em cima de um cavalo que quem nutriu, quem construiu foi você, Ferraz, entendeu? Foi a gente, entendeu? E a partir do momento que ele pega o bônus, na verdade, o bônus de todo esse cavalo que foi nutrido por nós, e fala, fui eu que fiz. Sim. Eu acho isso um pouco errado. Porque o Lula não foi o cara que fez o brasileiro ascender, na minha opinião. Quem fez o brasileiro ascender foi o porra do brasileiro. Foi as pessoas lutando. Mas com a oportunidade e com o tempo e com a necessidade requisitada no momento certo. Então, assim, Não dá quem pra você fez- brigar de barriga vazia. quem fez por foi o exemplo. meu amigo. Ó, eu vou te dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo prático. O meu amigo Arnaldo, tá ligado? Do Negredo, da banca do Negredo, lá da favelada Sabim. Durante o governo Lula, ele falou assim, mano, eu posso montar agora uma construtora. Porque eu sou pedreiro a vida inteira, mas eu não aguento mais construir tudo sozinho. E ele montou uma construtora, tá ligado? O Arnaldo montou uma construtora. E durante o governo Lula, ele conseguiu capacitar a construtora dele a operar várias coisas, inclusive construiu um galpão para mim, tá ligado? E entre outros trabalhos. Depois do governo Lula, entrou um novo governo e tudo que ele construiu foi destruído. Então, assim, o governo que gera a política pública, que gera o dinheiro, ele tem o poder, irmão, de falar assim, ó, seu carro de 40 mil agora vale 50, tá ligado? Então, você queria um carro que tá cansado de metrô, de busão, você vai ter que pagar 50, mas seu dinheiro vale 20. É o governo que gera isso. Eu queria que não Então, fosse. Mas é que, Entendeu? é que o governo ele pode gerar isso de várias formas possíveis. Agora, Tem estratégias para gerar isso. Você pode aumentar o crédito pra caralho, pra que todo mundo consiga... tudo bem, irmão. Ó, me dá, erra no erro. Me dá a possibilidade. Ó, Mas é aquela coisa do acionista, que quer a construção a curto prazo. não, Monark, mas não é acionista. Eu tô falando de população. Será? Ó. Mas o Ó, Lula é um acionista, não é? tudo bem, mas são 4 anos que me dá a possibilidade. Deixa eu errar, irmão. Deixa eu gastar meu dinheiro todo com carro, com uísque, com cerveja. Deixa eu errar. Agora, depois que você tem um governo que só retira, essa é a possibilidade, Monark, mano. deixa eu falar uma coisa, cara. O orçamento público de um estado como o Brasil, uma das 10, hoje nem mais, maiores economias do mundo, é muita coisa e é muito poder. Não é falta de dinheiro. A questão é o que você faz, o que você vai priorizar com esse orçamento público. Se você vai priorizar pagar juro da dívida pública para banqueiro, se você vai priorizar, não é, Assentamento dos quilombolas. diminuir isenção fiscal, aumentar a isenção fiscal dos caras para reduzir o orçamento, ou se você vai priorizar fazer política pública de construir universidade, de fazer creche, assentamento de assentamento de quilombola, quilombola. de educação, de saúde. Essa é a escolha que um Mas- político tem que ter. Com certeza. Agora, deixa eu só falar uma coisa. E isso aqui, bicho, a minha diferença com o governo Lula talvez seja no lado oposto da sua.
Eu acho que o governo Lula fez bastante coisa, sobretudo se a gente olhar o que foi depois Temer, Bolsonaro, a desgraça, é a destruição das políticas públicas que foram feitas. Mas o que eu acho é que poderia fazer mais. E poderia ter feito mais fazendo uma reforma tributária, poderia ter feito mais enfrentando mais os bancos. Criando uma mídia também própria, fortalecendo as mídias. Democratizando mais o acesso à comunicação. não fizeram. Isso é um ponto Tudo isso. importante. Não O que vocês fizeram. acham do Lula falando que tem que regulamentar as mídias? Eu acho totalmente correto